bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Wilson Viano, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou no programa de pós-graduação em Educação e hoje estarei trabalhando a disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. Parafraseando meu colega, é um trabalho que eu tenho a honra e o orgulho em participar e dividir com os professores Marcos Neira e Mário Nunes. Hoje teremos como objetivo dessa videoaula singularizar os discursos do Currículo Cultural da Educação Física. E lembro a todos e todas que, além da assistência a essa videoaula, é importante a leitura dos textos sugeridos e também a participação na aula remota, na aula síncrona, que estaremos trabalhando todas as quintas-feiras às 19h30. Para podermos pensar sobre o nosso Currículo Cultural da Educação Física, eu trabalharei primeiro os aspectos do discurso, a partir de Foucault. E Foucault, ele acaba trabalhando com pelo menos com três conceitos, sobre o discurso que são fundamentais para a gente compreender como o discurso ele vai se organizando, como ele vai conseguindo se constituir, que seria o comentário, o autor e a disciplina. Bom, o comentário ele pode ser constituído a partir da rarefação do discurso, a rarefação do discurso ela pode ser entendida como a compilação de diversas formas discursivas, diversas maneiras como o discurso se organiza e se reproduz e se refaz. O autor ele tem uma relação com a modificação e a dispersão do discurso. A autoria, e aí pensando que o autor ele não trata apenas de uma pessoa, mas o autor pode ser uma instituição, pode ser um discurso jurídico, pode ser um discurso médico, ou pode ser um discurso pedagógico, como é o nosso caso, que são discursos que eles vão se dispersando, se reorganizando. E a disciplina diz respeito à estruturação e a princípios e métodos, como o discurso pode se organizar para ele ser legitimado, para ele se instituir enquanto um discurso verdadeiro, um discurso aceito. A disciplina, como eu comentei, diz respeito à produção de novos discursos e à formulação de novas proposições. Então, quando eu comento que a disciplina ela está ligada à rarefação dos discursos, os discursos eles vão se rareando e vão se reorganizando para a produção de outros discursos e formação de outras proposições em relação a um determinado assunto, um determinado tema. Vou pensar na disciplina que, em relação aos discursos da educação física e os discursos da cultura corporal. Os discursos da educação física, como viemos discutindo sobre os currículos da educação física, eles acabam se modificando, acabam se reestruturando, mas eles acabam se reestruturando a partir de concepções que vão sendo mantidas em discursos anteriores. Então, até para a negação de um discurso anterior, se utiliza conceitos desse discurso anterior. Então, quando a educação física, ela, por exemplo, ela se distancia do currículo ginástico e assume o currículo esportivo, ela não só se modifica, mas ela traz conceitos que estavam no currículo esportivo. Quando a educação física ela sai do currículo desenvolvimentista e assume o currículo psicomotor, ela pode negar alguns princípios do currículo desenvolvimentista, mas traz alguns conceitos do currículo desenvolvimentista para a discussão do currículo psicomotor. Então, mesmo na negação, existe ainda, na dispersão do currículo anterior, existe ainda uma discussão ou um discurso que está ligado, que está interligado com
conceitos anteriores. Então, os discursos da educação física, eles se dispersam, mas eles se dispersam a partir de um reconhecimento, vamos dizer assim, do discurso anterior. E o discurso da cultura corporal também não escapa disso. A cultura corporal, podemos entender que ela acaba sendo vinculada na educação física, e principalmente na educação física escolar, como seu objeto, a partir da perspectiva crítica da educação física, principalmente, e aqui no Brasil, né, a perspectiva crítica da educação física acaba trazendo o conceito de cultura corporal. Esse conceito, ele liga a educação física às ciências humanas e vai buscar negar, né, os discursos da educação física vinculados à saúde, e vai trabalhar com esse conceito a partir de um entendimento de que a cultura corporal ela se liga com a educação, que é a educação ou a função social da escola. Na perspectiva crítica, se busca a ideia da função social da escola como uma forma, né, de socializar a cultura de determinada sociedade, ou de se relacionar com uma cultura produzida, né, pela humanidade. E cabe à educação física também trabalhar e socializar um tipo de cultura, e que essa seria a cultura corporal. A cultura corporal, podemos entender que ela, além das teorias críticas da educação física, ela também perpassa um discurso que vai dialogar com a antropologia, especialmente o professor Josimar Daolio, que vai buscar a antropologia para discutir a cultura corporal. E aí podemos também entender que os PCNs, documentos oficiais, né, que os parâmetros curriculares nacionais, que foram documentos oficiais vinculados à educação a partir da década de 90, eles estruturaram uma cultura corporal, uma ideia de cultura corporal que se desvincula, né, tanto das teorias críticas quanto da perspectiva antropológica. A cultura corporal nos PCNs, ela aparece de uma certa maneira descontextualizada para que ela possa ser relacionada com outras perspectivas da educação física. Porque o PCN procurou fazer uma costura, né? Os PCNs procuraram fazer uma costura de diversas concepções de educação física. E essa costura de diversas concepções, para ela poder se manter coesa, se descontextualizou de sobremaneira o conceito de cultura corporal. Então, a cultura corporal ela passou a ser quase que um sinônimo aí de movimento, ou começou a dialogar com o movimento e começou a dialogar dentro dos PCNs com concepções que seriam antagônicas à ideia de cultura corporal. A teorização pós-crítica ela traz a perspectiva de cultura corporal. Eu destaco aqui, e isso a partir do trabalho que nós lemos essa semana, trabalho de Neira e Gramorelli, que a cultura corporal ela é entendida como um território contestado. A ideia de cultura corporal como território contestado é uma perspectiva de que há uma discussão, há um debate, há uma busca por legitimar o discurso do que seria cultura corporal e legitimar o conceito de cultura corporal. A partir de Neira e Gramorelli, podemos entender também que as práticas corporais na teorização pós-crítica elas são entendidas como artefatos culturais que são gerados no campo da disputa da cultura mais ampla, né? Que é o que lhes imprime os signos de grupos sociais e que são criadas e recriadas. Então, gente, a cultura corporal para a teorização pós-crítica ela é uma construção cultural, é um artefato cultural que está nesse espaço de debate, nesse campo de disputa de cultura de cultura a ser debatido, a ser disputado, a ser compreendido, né, a ser significado pelos grupos que têm acesso
nas diversas práticas corporais. A gente pode compreender que aí a cultura corporal ela pode ser entendida como as formas como a gente brinca. A cultura corporal ela pode ser entendida como representações artísticas de jogos, de brincadeiras infantis, de esportes. A cultura corporal ela pode ser compreendida como a forma como a mídia retrata os esportes, por exemplo, a forma como a mídia retrata determinadas danças, as pessoas que participam dessas danças, as formas como o esporte, como o futebol, por exemplo, ele pode ser dialogado a partir do torcedor, as manifestações de torcidas. Então, a cultura corporal ela abrange todo o universo que tem relação com as práticas corporais. E não só a prática especificamente, mas a prática ela é entendida como um texto da cultura que ele se dispersa pela sociedade e que é lida, e que é compreendida e que é assimilada de diversas formas. Bom, pessoal, hoje eu encerro por aqui e nos vemos na quinta-feira. Obrigado a todos e todas e fiquem bem.